Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Vamos chegando aqui, vamos dando início ao nosso evento. Gostaria de dar muito as boas-vindas a vocês, né, que se inscreveram, que estão aqui participando do nosso workshop. Esse workshop que vai falar sobre as oportunidades para uma economia de baixo carbono, né? É um evento pré-COP30, né? Porque como nós temos aí cada vez mais ouvido falar também pela imprensa, pela mídia especializada também. Nós teremos a Conferência das Partes da ONU para debater as mudanças climáticas aqui no Brasil, né, em Belém do Pará, agora em novembro. Então, a ideia desse evento realmente é aproveitar esse momento para discutirmos algumas ações, vermos oportunidades de projetos, de negócios que ajudem, né, na redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, esse é o nosso tema de hoje. Agradeço a vocês a participação, estarem aqui presentes, né? Nós já vamos aí dando início ao nosso evento. Bom, primeiramente, eu acho importante nós nos conhecermos, nos apresentarmos, né? Não somente eu que vou aqui ministrar essa nossa conversa, né, inicialmente, mas também gostaria de conhecer vocês, né? Embora estejamos aqui pela internet, mas aproveitem o chat, por favor, falem quem são vocês, o que que trouxe vocês aqui hoje, por que que vocês se interessaram por esse assunto, já estão trabalhando com esse assunto ou pretendem trabalhar, né? Uma dinâmica que eu gosto muito de fazer, acho importante as pessoas falarem o que elas fazem e por que que elas fazem o que fazem. Acho que isso revela uma face um pouco mais profunda de nós, quando nós, além de dizermos o que fazemos, os motivos, as motivações que nos levam a fazer o que a gente faz, né? E em eventos é sempre importante os participantes se apresentarem, porque é o momento nós nos conhecermos. Muitas vezes a gente pode encontrar parcerias, né? Eu já encontrei parcerias em cursos que eu estava ali como participante, conheci outras pessoas no momento de apresentação, viu? Ele faz algo interessante que eu estou querendo trabalhar com isso também, e aí se formam parcerias, projetos, amizades. Então, esse momento de apresentação eu acho sempre muito importante, tá? Então, aproveitem, por favor, vão colocando aí no chat, né? Quem são vocês, o que vocês fazem, por que fazem o que fazem, tá? E me apresentando também, primeiramente, né? Meu nome é Paula, eu sou uma apaixonada por natureza, né? Então, o que eu faço e por que eu faço o que eu faço, sempre gostei muito de natureza, estar próxima à natureza. E os problemas ambientais sempre me chamaram muita atenção, sempre me comoveram muito. Por que que a gente tem, né, poluição das águas, poluição do ar, por que a gente tem desperdícios? Então, eu fui entender, né, buscar entender as causas desses problemas ambientais e também as soluções, né? O que que eu posso fazer diante disso, diante dessas constatações? Então, a partir daí, eu fui buscar minha formação, fiz gestão ambiental pela Universidade de São Paulo, depois eu fiz engenharia ambiental pela Unisa, e trabalhando na área ambiental, como analista ambiental, engenheiro ambiental, fui buscando complementações, então fiz o meu mestrado em ciência ambiental para a Universidade Federal do ABC, pesquisando a área de saneamento, qualidade da água, geoprocessamento e uso do solo. E continuando nos trabalhos, fui buscando as especializações para sempre complementar, buscar junto à academia algum desafio que eu estava vivenciando profissionalmente, né? Então, busquei especializações na Unifesp, fiz uma pós-graduação em gestão pública e pública em problemas ambientais, fiz cursos na Federal do Rio Grande do Sul, fiz uma especialização na Escola Nacional de Administração Pública na área de desenvolvimento sustentável, que trouxe para mim muitas bases de como construir projetos socioambientais e como a melhor forma de captar recursos junto a esses grandes fundos, né, que existem na área socioambiental, sobretudo na área de clima, tem bastante coisa. E aí eu vim acumulando mais de 20 anos de experiência, né, trabalhando na área socioambiental, tanto com educação, já fui professora em áreas de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, elaborando projetos socioambientais, de sustentabilidade, já captei recursos junto ao BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto à União Europeia, que também traz uma série de financiamentos. E sobre isso eu gostaria também de compartilhar mais com vocês. A partir de toda essa minha trajetória de experiência profissional e de conhecimentos acadêmicos, eu fui sentindo necessidade de compartilhar mais com as pessoas os aprendizados
e as vivências de trocar mais, né? E daí nasceu o Instituto Tecendo Socioambiental, que é quem está oferecendo esse workshop hoje, promovendo, né, aqui para vocês. Então, em 2020, né, nós tivemos a pandemia, que foi o momento em que nós tivemos que vivenciar aí o isolamento social, né? Nessa época eu estava envolvida com muitos projetos socioambientais, trabalhando bastante com educação ambiental também, então eu estava muito junto às pessoas. E naquele momento de isolamento social, eu fiquei pensando como que eu poderia continuar os meus trabalhos. E foi aí que eu também resgatei da gaveta um projeto que estava adormecido há muito tempo, que era esse projeto de compartilhar, né, os conteúdos, os saberes e as experiências. E como construir conjuntamente esses caminhos, né, para resolver os problemas socioambientais. Identificar essas oportunidades para o desenvolvimento sustentável, que vai ser bastante o nosso tema aqui de hoje, né? Então, a partir daí, comecei a elaborar os cursos, os livros e as redes, para a gente promover realmente essa troca, né, de saberes e de conteúdos. Então, aí o Instituto Socioambiental existe hoje, com cursos no Simpla, eventos como esse aqui também oferecidos lá no Simpla, os e-books na Amazon, além das páginas no Facebook e no LinkedIn, onde a gente vai construindo as redes, divulgando as informações, divulgando os eventos, tá? Então, faço um convite aqui para vocês hoje, para que vocês entrem lá, né, na nossa página do Simpa, conheçam os nossos cursos online, são diversos cursos na área ambiental, projetos socioambientais, na área das agendas internacionais, ESG, Agenda 2030, educação ambiental, tem uma série de temas, como elaborar projetos, tá? Uma série de assuntos lá, em cursos bastante acessíveis, então peço que vocês se permitam conhecer, tá? Tem bastante conteúdo bacana ali. Na Amazon, né, nós também temos os nossos e-books, nossos livros, com uma série de conteúdos na área de ESG, gestão de resíduos, gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos, construções sustentáveis. Então, tem uma série de assuntos lá disponíveis também em e-books. Deixa aí o QR Code para vocês entrarem, consultarem, conhecerem, tá, esse material. E também temos as redes, né? Temos a página do Instituto Tecendo Socioambiental no LinkedIn, onde divulgamos os eventos, as informações relevantes. Temos também a nossa rede no Facebook, também divulgando conteúdos. Esse workshop também estava divulgado lá, tá? E aí nós vamos tecendo, né? Realmente tecendo uma rede aqui. No final, pessoal, eu peço que vocês acompanhem realmente até o fim, porque além de nós trazermos uma série de conteúdos relevantes sobre o assunto, eu preparei uma surpresa aqui para vocês. Vocês ficarem até o final, um presente aqui para quem nos prestigiar, né, ao longo desse workshop hoje, que vai ser um workshop não muito longo, mas que vamos trazer aí uma série de informações relevantes sobre o tema, tá? Então, eu gostaria primeiramente de fazer um alinhamento com vocês, né? Afinal, nós estamos falando de COP30, né? Que vai ocorrer um grande evento mundial que vai ocorrer aqui no Brasil, né? Em Belém do Pará, em novembro. E eu gostaria de entender, todo mundo aqui sabe o que que é a COP30, do que se trata esse assunto? A gente vê tanto falar na mídia, COP30 no Brasil. O que é isso? O que que é esse evento, né? E também fazer um alinhamento de contextualização, né, sobre mudanças climáticas, aquecimento global, o que que são essas emissões de efeito estufa, o que que é esse controle de CO2 de gás carbônico, né? Só para nós alinharmos aqui, todo mundo começar na mesma página, para daí a gente poder seguir adiante. Eu acho importante fazer uma breve contextualização, tá? Então, pessoal, o que acontece, né? Vamos começando do começo. A gente tem aqui dois fenômenos que ocorrem e que muitas vezes as pessoas confundem, acham que é a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa, embora estejam muito relacionados, que é efeito estufa e aquecimento global. Vocês sabem a diferença? Alguém consegue compreender do que se trata cada um? Vocês acham que é a mesma coisa? A gente ouve muito falar e muitas vezes até na imprensa se faz uma confusão, mas brevemente falando, explicando um pouquinho aqui, para a gente ter esse alinhamento inicial. Então, o efeito estufa ele é um fenômeno que ocorre naturalmente no nosso planeta, né? Na atmosfera que envolve a Terra, nós temos gases ali que retêm uma parte do calor que vem do Sol, né? Esse calor não retorna e ele fica aqui aquecendo o planeta. Então, o efeito estufa é esse fenômeno que ocorre na atmosfera desse aprisionamento de uma parte do calor. É como se fosse realmente uma estufa de plantas, né? Nós temos aquelas estufas de vidro que as plantas ficam lá dentro, o vidro faz esse efeito, passa a luz
né, passa uma parte do calor e esse calor não volta, não retorna. Então ali fica aquecido, né, dentro daquela estufa de plantas. Então é o que ocorre com o planeta. Nós temos a atmosfera, tem alguns gases que existem ali, que naturalmente, na composição natural da atmosfera, como por exemplo o gás carbônico, ele consegue aprisionar uma parte desse calor e mantendo a temperatura da Terra uma temperatura amena para permitir a vida como nós conhecemos hoje. Se não fosse esse efeito estufa natural que já ocorre, nós teríamos um planeta congelado, né? Nós não teríamos vida, teríamos uma forma de vida muito diferente do que o que a gente conhece hoje, tá? Então, tem um efeito realmente que já ocorre naturalmente na atmosfera de efeito estufa. O que tem ocorrido é que desde a Revolução Industrial, lá da metade do século XIX, né, 1860, né, com a Revolução Industrial, começamos a queimar muito combustível fóssil, de início era bastante carvão mineral, depois os derivados de petróleo. Então a gente começou a emitir muito esses gases que têm esse poder de efeito estufa, né? Tem esse poder de aprisionar esse calor aqui na atmosfera, aquecendo a Terra. E é um fenômeno que tem se intensificado cada vez mais, né? Então, o que a gente tem promovido é a intensificação desse efeito estufa com a emissão desses gases que têm o alto poder de captar esse calor, tá? Então, a gente tem visto essa intensificação desse efeito. E com a intensificação desse efeito, né, o que que acontece? A gente tem promovido, então, um aquecimento global, né? A Terra tem aquecido como resultado dessa intensificação do efeito estufa. Então, são fenômenos, você veja que são fenômenos distintos, mas que estão, né, intimamente relacionados, tá? Tranquilo até aqui, gente? Então, o que acontece? Essa aqui é uma imagem da NASA, né? Uma imagem que nos mostra o aumento da temperatura do planeta desde lá, o início da Revolução Industrial, né, do século XIX até 2019, ao longo de todo esse tempo, quanto que a Terra vem aquecendo, né? Se a gente vê o aumento das cores aí, do laranja para o vermelho, então é um fenômeno que a gente já nota, né, cientificamente já comprovado que o planeta realmente vem aquecendo ao longo do tempo, tá? Também já é comprovado que as emissões, né, a presença de gases que intensifica esse efeito estufa, né, que são os gases de efeito estufa, eles também vêm aumentando, né, ao longo do tempo na nossa atmosfera. Isso como resultado das atividades industriais, né, de queimadas, né, a gente tem a questão das queimadas associadas ao desflorestamento, ao desmatamento, né, a gente também tem muitas vezes como prática agrícola a queimada para limpar o terreno, então a gente até viu episódios aí desses incêndios, dessas queimadas prejudicando bastante a nossa qualidade do ar. Então, além de prejudicar o ar com partículas, emite muitos gases de efeito estufa na atmosfera, né? A forma como nós tratamos os resíduos, então os resíduos eles geram o metano, que é um gás com alto potencial de efeito estufa, também é uma questão importante. E os transportes, né? Nós, nas grandes cidades, nós acabamos utilizando muito os veículos, os carros, automóveis. Nós temos também a nossa base, de transporte muito rodoviarista, então, muitos caminhões que muitas vezes não fazem as regulagens, e tudo isso vai emitindo gases de efeito estufa, né, para a atmosfera. Então, está muito associado ao nosso padrão de vida, a forma como nós vivemos hoje, né? A emissão desses gases. Por isso que mexe muito com a forma como produzimos, como consumimos, né? A emissão dos gases de efeito estufa. Tranquilo até aqui? Então, com esse aumento dos gases de efeito estufa, intensificando o efeito estufa e promovendo esse aquecimento global, a gente está mexendo com os mecanismos de manutenção do clima no planeta. Então, o planeta fica mais quente, você tem uma maior entrada de energia, de calor, e isso altera as correntes marítimas, as correntes de ar, alterando, os regimes de funcionamento do clima no planeta. E com isso acontecem esses eventos extremos. Então a gente tem aí períodos de muita seca, de forte estiagem. A gente viu nos nossos rios amazônicos, né, recentemente, aqueles rios enormes secos, né, como essa imagem que nós vemos aí, né, do barco nessa região que parece uma região de semiárido, mas a gente assistiu isso em rios amazônicos, né? A gente também tem a questão das fortes chuvas, aí com isso vem os deslizamentos de terra, vem os alagamentos, né? Nós vemos isso no verão, nós tivemos aquela
aquela ocorrência super grave que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul. Então, a gente vivencia esses eventos que vão ser cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, muito relacionados com essa questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, certo? Aqui, pessoal, nós temos dados, né? Então, não é só uma questão de uma falácia, são realmente dados comprovados cientificamente. A gente tem um centro de monitoramento de desastres naturais, um centro nacional, realmente coletando essas informações, esses dados, dessas ocorrências, desses eventos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nesse gráfico em pizza, opa, esse aqui. Esse gráfico em pistas ele tem uma parte em azul, que são os eventos hidrológicos, né? Que são as inundações, por exemplo, os alagamentos. E na laranja, os geológicos, que são principalmente esses deslizamentos de terra, né? Que nos afetam muito aqui no Brasil. Então, vocês veem no mapa onde eles acontecem, né? Principalmente nas regiões litorâneas, áreas que muito montanhosas, que chove bastante, então chovendo cada vez mais. A gente vê algumas ocorrências no norte também. E os hidrológicos envolvem tanto as inundações quanto também as estiagens, né? Os períodos de seca também. Depois a gente vê também algumas informações dessas mais no interior do Brasil. E aí vocês veem aqui no gráfico, ao longo do tempo, isso vem aumentando, né? Desde 2011 até 2024, uma tendência de aumento, que é o que a gente percebe no mundo, né? O aumento dessas ocorrências de eventos extremos, de muita estiagem ou de fortes alagamentos, de deslizamentos de terra acontecendo com maior frequência no mundo, tá? E aqui também são dados globais da ONU, mapeando esses rastros de destruição pelo planeta, né? Então, olhem só, de dados de 1980 até 1999. Nós temos aí um aumento dos desastres climáticos, olha só, do número aí de cerca de 4 mil para mais de 7 mil nesse período. O número de pessoas afetadas de 3 para 4 bilhões de pessoas afetadas, né? Então, em vermelho de 80 a 99 e em azul de 2000 a 2019, né? Então, vejam, né, nesse período como tem aumentado. As mortes, né? As mortes também aumentaram, né? De 80 a 99 nós tivemos cerca de 1,19 mortes e agora 1,23, então isso numa média global. Então, imagine isso em cada país, em cada região, quanto que aumentou, e os prejuízos saltaram, né? Os prejuízos aí em trilhões de dólares, também de 1,63 para 2,97. Então, são fenômenos que prejudicam a vida das pessoas e também prejudicam os negócios, né? Se você não tem água para as pessoas beberem, você também não vai ter água para produzir, água para gerar os processos industriais, para fazer as irrigações e garantir a produção de alimentos, de insumos agrícolas. Então, isso nos afeta muito. Então, o que que os países estão fazendo, né? Do que se trata toda essa movimentação dos encontros globais? Tudo isso começou no Brasil, lá na Eco 92. Eu não sei quem aqui lembra, né, desse período, mas foi um grande encontro, né, uma grande conferência da ONU que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992. Foi um encontro que reuniu praticamente todos os líderes mundiais para conversar sobre os assuntos dos problemas socioambientais, né? E ali, na Eco 92, nasceu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, né? Tem essa sigla UNFCCC. Então, essa convenção quadro que iniciou, né, essas discussões todas que vemos hoje sobre mudanças climáticas, sobre o compromisso dos países em reduzir, né, as suas emissões. Começou lá, né, começou aqui no Brasil. Então, a COP30 retorna da onde toda essa movimentação nasceu, tá? Então, a meta era o quê? Estabilizar a emissão desses gases, né, de efeito estufa, para evitar essa interferência humana perigosa no sistema climático, né? Como eu falei, nós temos um sistema climático regulado pelas correntes marítimas, pelas correntes de ar, e com o aquecimento global, com as entradas de energia, de calor nesses sistemas, a gente tem um desbalanço muito perigoso no sistema climático, né? Fica até complicado prever o que pode acontecer no futuro, né? E a partir dessa convenção quadro, e entendendo que é preciso estabilizar essas emissões, foram definidas as conferências das partes, né? Que são encontros anuais para tomada de decisão, para acompanhar as metas e o que os países estão fazendo. Então, isso que é COP, né? Conferência das Partes, que frequentemente acontecem, eles vão rodando os países do mundo, né? E finalmente agora retorna ao Brasil. Então, aqui um breve histórico do que são essas COPs, essas conferências das partes. Então, desde 92 a gente teve a conferência lá no Rio de Janeiro, teve a primeira COP em Berlim, em 1995, né?
estabelecendo aí os primeiros parâmetros. Depois, em 97, nós temos a COP3, que daí nasceu o Protocolo de Quioto, né, o famoso Protocolo de Quioto, aí trazendo as metas de redução de emissões. Hum. Pois lá em 2007 nós tivemos uma reunião trazendo planos de ações. Em 2009 nós já temos lá a COP15 em Copenhague, que trouxe uma série de marcos importantes das mudanças climáticas. Depois nós tivemos em 2010 a 16, 2012 teve a COP18 em Doha, onde teve a ratificação, né, do protocolo de Quioto, os países assinaram e nós conseguimos ter uma quantidade mínima de países e de emissões que poderiam, a partir daí, promover a redução, né, efetiva das emissões. E ao longo do tempo, nós fomos passando. Em 2015, nós tivemos a COP21, que foi a COP de Paris, que foi muito importante, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, né, entrou em vigor em 2016, aí em 2019 a COP25 em Madrid, depois 2021 a COP26 em Glasgow, 22 a COP27, 2023 nós tivemos a COP28 em Dubai. Então vejam que frequentemente ao longo do tempo esses encontros vão acontecendo, né? Então, falando um pouquinho do protocolo de Kyoto, né? Foi a COP que aconteceu lá no Japão, né, em 1997, né, na cidade de Kyoto. Então, aí foi um marco muito importante, porque aí foi pela primeira vez foram colocadas metas, né, de reduções. Na época, era para os países do anexo 1, que são os países que primeiro se industrializaram. Então, você entendeu que foram países que conseguiram grau de desenvolvimento graças a muitas emissões, né, que eles emitiram ao longo do tempo aí no mundo, e nós que nos industrializamos mais recentemente, nós estamos aí também vivendo essas consequências, tá? Então, os países em desenvolvimento nessa época não eram obrigados, né, a essas metas de redução, mas eles podiam cooperar por meio do mecanismo de desenvolvimento limpo, conhecido como MDL, que é o quê? É o que derivou o mercado de carbono, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele não estava lá no anexo 1, ele não tinha a obrigatoriedade de reduzir, mas ele tinha um crédito de emissões que ele poderia emitir e não emite, então ele poderia vender esses créditos no mercado de carbono para países que não estavam conseguindo garantir suas metas de redução. Esse protocolo entrou em vigor em 2005 e os gases controlados pelo protocolo de Kyoto são os gases que contam nos inventários, né, de gases de efeito estufa até hoje. Então, nós temos lá o gás carbônico, que é amplamente emitido aí pela queima de combustíveis fósseis nas indústrias, nos veículos, né? O metano, que também provém muito da agropecuária, também da gestão de resíduos, se não for muito bem organizado essa digestão anaeróbia, gestão sem a presença do oxigênio gera metano, ele é um gás muito importante de efeito estufa, né? O óxido nitroso também é presente de fertilizantes e gases fluoretados, HFC, PFC, SF6, utilizados muito em sistemas de refrigeração, tá? A gente tem o NF3, que é o trifluoreto de nitrogênio, ele é um gás com alto potencial de efeito estufa, mas ele não estava lá no protocolo de Kyoto em 97. Ele entrou depois com a evolução da indústria, né, vindo novos mecanismos aí, principalmente na questão da produção de semicondutores. Esse gás começou a ser muito utilizado, então ele passou a ser controlado, entrou lá na emenda de Doha, né, entre 2013 e 2020, e hoje ele é um gás que faz parte também dos gases controlados, tá? Tranquilo até aqui, gente? Então, esse foi o protocolo de Kyoto, muito importante, né? A gente já sempre ouve falar, tá? Desse daqui. Depois ele foi substituído pelo Acordo de Paris em 2015, tá? Então, vindo da COP que aconteceu lá em Paris, né? Ele trouxe agora a meta de limitar o aumento da temperatura. Então, já não era mais as metas dos gases em si, mas era uma meta global para evitar que a temperatura aumentasse mais que 2 graus. Por quê? Porque, segundo as pesquisas, se nós atingirmos essa média global de mais de 2 graus Celsius, aí a gente entra naquela alteração, né, climática, onde a gente vai perder realmente o controle e vamos ter consequências ali muito graves na questão da alteração do clima e as consequências para o planeta, né? Mas embora a meta seja lá 2 graus, a gente fazer um esforço para não passar de 1,5 grau, acima lá dos níveis pré-industriais. E hoje nós já sabemos que não atingiremos esse 1,5 do jeito que as coisas estão.
né, nos contextos aí mundiais, os esforços não estão sendo suficientes para alcançar. Então, a gente está trabalhando com essa meta de pelo menos os 2 graus, a gente não passar desses 2 graus a mais acima do que a gente identificou lá, no início da Revolução Industrial, tá? Então, para isso, as emissões devem cair de até 43% até 2030. Então, esse foi um compromisso assumido lá no Acordo de Paris, tá? E ele trouxe uma novidade que foram as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. Então, o que acontece? Não tem mais aquela coisa do anexo 1, que eram só os países que se industrializaram primeiro tinham que cumprir. Hoje, todos os países que assinam o protocolo, né, o Acordo de Paris, inclusive o Brasil, mesmo sendo o país que se industrializou depois, todos os países colocam lá as suas contribuições, o quanto cada país se compromete a reduzir, como vai fazer essa redução, é um documento, e aí ele submete. Então, o que acontece? Agora nós temos, então, essa Conferência das Partes ocorrendo aqui no Brasil, né? A COP30 aqui em Belém do Pará, no Brasil. Então, a gente está com expectativa com essas NDCs, né? Com essas contribuições nacionais, o que que os países vão trazer, né? De compromissos e de metas atingidas, tá? Então, os países estão fazendo grandes esforços para realmente mitigar. O que que é mitigar? Já ouvi muito mitigação de gás de efeito estufa, é reduzir, né, a emissão desses gases. Adaptação, que é frente às mudanças climáticas, como que você vai se adaptar? Como que você vai empoderar as pessoas, colocar infraestrutura nas cidades, mediante as mudanças que a gente vê aí, os impactos que podem acontecer de inundações, de alagamentos, de deslizamentos, de escassez hídrica, né? Como que vão ser esses mecanismos de financiamento? Porque nós temos fundos globais que os países mais ricos se comprometem a colocar um dinheiro e financiar projetos, principalmente em países em desenvolvimento. Então, como que vão funcionar esses mecanismos, né? Como que nós vamos trabalhar a resiliência, que é nos adaptarmos a essas mudanças, né, nos anteciparmos às mudanças que podem acontecer e como nos recuperarmos dos impactos, né, das mudanças climáticas. E aí a economia de baixo carbono, que é realmente uma grande aposta, é onde nós precisamos aí investir para reduzir as emissões de gases de efeito estufa por meio de novas frentes de negócios, né? Por meio de novas frentes de oportunidades. Durante muito tempo se combateu, ainda existe esse discurso de que a redução de gases poderia comprometer o desenvolvimento econômico, né? Mas nós estamos em uma situação que não dá para pensar mais no desenvolvimento econômico com a degradação, né, da Terra, dos sistemas climáticos, que não vão permitir que nós tenhamos insumos como nós tínhamos e até ameaça à própria sobrevivência, né? Então a gente precisa pensar realmente numa nova forma de economia e a economia de baixo carbono que vem aí como uma forma de realmente combater as mudanças climáticas, reduzir os gases de efeito estufa e gerar oportunidades, tá? Então, como que entram as empresas aqui, né? Porque muitas vezes a gente vê o compromisso dos países, mas os países precisam da sociedade trabalhando e das grandes economias, das grandes indústrias, das grandes empresas também entrando nesse processo. Então, a gente já sabe que tem grandes poluidoras que já estão ligadas aos problemas de mudanças climáticas. Isso hoje já consegue ser mapeado, qual a indústria e a importância dessa indústria na mudança do clima, né? Então, mediante isso, a sociedade já começa a cobrar uma responsabilidade das organizações, né? Clientes, investidores, né, os stakeholders, as partes interessadas já começam a cobrar que as empresas tenham uma nova postura. Então, a partir daí, cada vez mais as instituições estão medindo as suas emissões, que são os inventários, né? Então, cada vez mais investidores estão pedindo inventários de emissões das empresas antes de fazer seus investimentos. Órgãos licenciadores ambientais estão acoplando o inventário à emissão da licença, tá? Porque a partir daí dessas medições dos inventários, você consegue definir o quanto que você está emitindo e como você pode enfrentar, como você pode mitigar, como você pode reduzir essas emissões, tá? Conhecendo seus processos e quanto você emite. E aí comunicar, né, as suas medições, os seus esforços também para reduzir por meio dos reportes, né, os reportes, os relatórios, né, para poder comunicar com as partes interessadas que estão cada vez mais pedindo posturas. Então, é nesse contexto que nós estamos falando aqui de oportunidade, economia de baixo carbono. Tem empresas que já se anteciparam faz tempo, né? Diversas empresas já se anteciparam para essas questões das mudanças climáticas.
Então, trago aqui um exemplo que é o programa Carbono Neutro, da Natura, tá? Ela já trabalha com a questão de compensar a emissão dos poluentes, né? Trabalha com três pilares, que é o inventário, como eu falei, inventariar, entender quais que são as emissões, onde que essas emissões estão sendo produzidas, e aí como reduzir, sempre que possível, melhorar os processos para reduzir essas emissões, e onde não consegue reduzir, realmente compensar por meio de projetos socioambientais que, no caso aqui, a Natura tem. Então, ela mapeia toda a cadeia de negócios, né, das emissões, desde os insumos, onde ela consegue esses insumos para os seus produtos, até o descarte, lá no pós-consumo do consumidor, esse resíduo vai para onde, porque dependendo como esse resíduo vai ser manejado, ele pode emitir, né, por exemplo, um metano, dependendo do tipo de tratamento ou não tratamento que ele receber, né? E essas compensações desses gases que não se pôde evitar vão com projetos de reflorestamento, né? A gente sabe que as florestas, quando elas estão crescendo, elas estão ali incorporando na sua massa basal esse gás carbônico para constituir, né, galhos, folhas, tronco, então são importantes mecanismos de captura de gás carbônico, tá? Nós temos também a Embraer, né? A gente sabe que o combustível de avião ele é um grande emissor de gases de efeito estufa, além da própria fabricação das aeronaves. Então, ela já tem um plano aí, dentro do programa de sustentabilidade para a redução de emissões de gases de efeito estufa, e isso sempre comunicado aí por meio dos relatórios, tá? Então, eu vejo que as empresas já estão se movimentando. E aqui no Brasil, né, falando de país, a gente precisa olhar para o que os governos fazem em termos de políticas, porque eles vão dar as diretrizes de como o mercado também vai funcionar, né? Nós temos uma política nacional sobre mudança climática de 2009, né, a Lei Federal 12.187. Essa lei vai trazer lá definições, então, para a gente entender o que que é adaptação, o que que é mitigação, tá? Traz essas definições, trazem os princípios que regem a política, os objetivos que se permite alcançar, dá as diretrizes e instrumentos para se trabalhar com a mudança do clima no Brasil, tá? Então, olhando um pouquinho para ela, a gente tem de instrumentos mecanismos muito interessantes, né? Existe um plano e um fundo nacional para financiar as questões de mudança do clima, financiar projetos que evitem a emissão de gases de efeito estufa. A gente tem também medidas fiscais e tributárias para estimular, né, a redução de gases e a remoção desses gases, como eu falei, como projetos de reflorestamento, né? Linhas de crédito de financiamento específicas, né, e a cobrança dos inventários de emissões de gás de efeito estufa, tanto de entes públicos quanto de entes privados, né? Como eu falei, já tem órgãos licenciadores já cobrando a apresentação do inventário de gás de efeito estufa no processo de licenciamento ambiental. Isso vai ser cada vez mais comum, né? A questão da divulgação, conscientização das pessoas, né? Melhorar o monitoramento climático, trazer os indicadores de sustentabilidade, estabelecer as metas para redução das emissões e avaliar esses impactos, né, que vai trazer sobre tanto no microclima, então nas cidades nós já percebemos que às vezes as cidades, quando não tem arborização, muitos prédios, muito asfalto, já fica quente, né, esse fenômeno da ilha de calor, então a gente já sente isso no microclima e no macroclima, que são essas questões dos grandes fenômenos globais que envolvem o clima, essas medidas extremas, os eventos extremos que nós assistimos, né. Falando de empresas, quais são as principais estratégias empresariais nesse assunto, né? Nós temos, por exemplo, o Pacto Global, que é um acordo entre as empresas, muito capitaneado também pela ONU, de trazer estratégias socioambientais, e aí também entram mudanças climáticas. Nós temos também o ESG, vocês já devem ter ouvido falar, as três letrinhas, que é o ambiental, social e governança, né? Uma postura cada vez mais cobrada também dos investidores para as empresas. O SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, né? O SGA já é bastante antigo, bastante incorporado nas corporações, nas empresas, e também permite, dentro do Sistema de Gestão Ambiental, você incorporar medidas de redução de gases de efeito estufa. A própria Agenda 2030 da ONU, vou falar um pouquinho, o GRI, que traz padrões globais de indicadores, o GHG Protocolo, muito importante para os inventários de emissões, o CDP na área de divulgação e a ISO, além da estratégia Net Zero. Então, vou falar um pouquinho aqui rapidamente dessas estratégias, tá? Então, nós temos aqui o Pacto Global, que a gente tem uma rede também nacional, uma rede mundial, mas nós também temos o Pacto Global Brasil, que congrega uma série de empresas. Ele foi lançado em 2000 pelas Nações Unidas, né?
Então, foi uma chamada das Nações Unidas para falar, ó, não só os governos, mas as empresas também precisam trazer estratégias que estão alinhadas com 10 princípios que trazem questões de direitos humanos, de trabalho, de meio ambiente e anticorrupção, né? É uma grande iniciativa de sustentabilidade e tem mais de 25 mil participantes, empresas participantes do mundo todo, né? Entre os 10 princípios do Pacto Global, que tem desde direitos trabalhistas, direitos humanos, nós temos ali princípios muito alinhados com a questão que nós falamos aqui de redução de gases de efeito estufa, que é o princípio 7 das práticas preventivas em desafios ambientais, o princípio 8 que é desenvolver as melhores práticas, né, de responsabilidade ambiental, e o princípio 9 que é a questão de novas tecnologias. Então, quando se faz um projeto de redução de gases de efeito estufa, você já atende três princípios do Pacto Global, certo? O ESG, que é o Ambiental, Social e Governança, vem da sigla em inglês, né, que quer dizer Environmental, Social Governance. Então, são três pilares de atuação: responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança das organizações, né? O ESG começou lá em 2004, numa reunião que a ONU também promoveu, chamando grandes investidores que fomentam, né, capitais, fomentam investimentos aí em negócios no mundo todo, trazendo esse pessoal para responsabilização. O que que eles poderiam fazer para fomentar boas práticas? Então, aí surgiram esses princípios, boas práticas em questões ambientais, sociais e governança. E aí nós temos também a questão do clima como um fator muito importante dentro do ESG para atingir as práticas, né, socioambientais. Então, as mudanças climáticas vêm como uma prática muito relevante, além da questão de resíduos tóxicos, saúde e segurança no trabalho, transparência e combate à corrupção. O ponto de vista do ESG é reduzir risco. Nós estamos falando aqui de investidores, então investidores muito provavelmente vão cobrar relatórios ESG das empresas nas quais eles estão investindo, porque eles querem reduzir risco. Se você tem uma empresa que não tem responsabilidade social, ambiental, governança, é uma empresa que tem o maior risco, né? Então, investir em empresas que tenham boas práticas em redução de gases de efeito estufa é visto pelo mercado como uma empresa que tem um menor risco, né? Então, acabam sendo empresas mais valorizadas no mercado. Eu tenho um livro aqui na Amazon, pessoal, que é o ESG, um guia que fala tudo sobre o ESG, como implantar, como desenvolver indicadores, como alinhar as estratégias da empresa. Então, visitem lá o site e confiram esse conteúdo aqui, que está bem completinho, tá? Aqui nós vamos apenas dar uma passada rápida para vocês entenderem minimamente do que se trata, mas lá nesse livro a gente tem maior detalhamento, tá? A Agenda 2030, ela foi estabelecida pela ONU lá em 2015. Então, ela estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecido como os ODS, para serem atingidos até 2030, né? Por isso que ela é conhecida como Agenda 2030 ou Agenda 2030, né? Então, são temas transversais, falam de questões sociais, meio ambiente, economia e instituições, né? Aqui nós temos aí os 17 ODS da ONU. É uma agenda muito importante, governos e empresas estão buscando alinhar suas estratégias a essa agenda, a esses objetivos. Nós temos ali o objetivo 13, que é combate às alterações climáticas, que é um objetivo que trata direto aqui do nosso assunto, tá? Então a agenda já estava tratando desse assunto, dos gases de efeito estufa aqui, como um dos seus objetivos, tá? Também sobre essa agenda temos um curso completo falando de cada um dos ODS lá no Simpla, então confiram lá, tá? Tem muito mais material. Sobre a GRI, o GRI é uma iniciativa global para o reporte. Então, traz uma série de métricas, de indicadores, de diretrizes de como você fazer o seu reporte, o seu relatório e mostrar para as pessoas o que você está fazendo, o que seu negócio está fazendo para os stakeholders, no sentido das suas práticas, né, socioambientais. Então, ela tem uma série de temas e para cada tema tem os regulamentos específicos. No caso das emissões de gases de efeito estufa, a gente tem o GRI 305, né, que é uma norma especificamente só para como reportar o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, o GRI é uma instituição bastante importante no mundo corporativo para padronização de reportes, de relatórios. Nós temos aqui o GHG Protocol, que ele é uma organização internacional que traz métricas padronizadas no mundo para medir os gases de efeito estufa. Muito importante para o tema que estamos falando aqui, né? Ele foi criado no final dos anos 90, uma parceria entre o WRI
que é uma organização que busca trazer informações e projetos socioambientais no mundo, e o WRDS, que é o Conselho Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Essas organizações se juntaram, criaram o GHG Protocol com essas métricas de como medir, como elaborar os inventários de efeito estufa, tá? Então, dados aqui de 2023, 97% das empresas que divulgaram seus relatórios reportaram utilizando o GHG Protocol. Então, ele é, de longe, a diretriz mais utilizada para emissões de gases de efeito estufa, tá? Nós temos aqui também como plataforma de divulgação o CDP, né? O CDP é uma organização global sem fins lucrativos, ele traz um sistema de divulgação independente, né, das emissões de gás de efeito estufa. Então, você faz o seu inventário utilizando as métricas lá do GHG Protocol e você divulga aqui no CDP, que é uma plataforma mundial, vai trazer todas as informações das maiores empresas aqui, e eles estabelecem um ranking que vai de A até D-, de acordo com o nível de transparência que você tem na divulgação dos seus relatórios. Então, é uma plataforma de divulgação que traz esse ranking, que é bem interessante ficar lá disponível para as pessoas consultarem, tá? Mecanismos de transparência e governança, no caso dos reportes, especialmente reportes de emissões de gases de efeito estufa, tá? Nós temos também aqui a ISO, né, como uma padronização internacional também, uma organização internacional que traz normas para diversas áreas, né, de engenharia, arquitetura, e também tem as normas, né, na SGA, que nós falamos, Sistema de Gestão Ambiental, a gente tem a série lá ISO 14000. No caso de gás de efeito estufa, nós temos a série 14.064, tá? A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, traduz essas normas para o Brasil, para o português, as normas ISO. A gente tem a 14.064-1, que vai trazer orientações para relatar, né, as emissões e remoções de gases de efeito estufa. Né? Mas uma normativa brasileira aí, tá? Que é a tradução da norma internacional. E, por fim, o Net Zero, é uma campanha também da ONU que buscou zerar, né, zerar as emissões líquidas, dos negócios em termos de gás de efeito estufa. Então, o que eu emiti no processo produtivo, eu tenho que zerar, compensar, recuperar, tá? Então, são compromissos muito ambiciosos para redução, tanto para países quanto para organizações, tá? Então, a gente tem uma série de países e organizações que já assumiram esse compromisso de atingir emissões líquidas, né? Então, uma coalizão global. Em 2024, nós tínhamos 107 países, né, representando 82% das emissões de gases de efeito estufa, comprometidos, mais de 9 mil empresas, 1.000 cidades e 600 instituições financeiras comprometidas com o net zero, né? Significa que a gente tem uma coalizão aí de organizações, de instituições nessa ambição de realmente reduzir as emissões de gases de efeito estufa, tá? Agora, como plataforma de divulgação, nós temos aqui no Brasil uma iniciativa que é o Cirene, que é o Sistema de Registros Nacionais do Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? Ele também tem uma área organizacional, onde as empresas podem entrar lá, enviar os seus inventários e fazer esse reporte. E aí ele fica disponibilizado por setor, o quanto que está sendo emitido. Então, é uma forma da gente também visualizar como que estão as emissões das organizações no Brasil. É de maneira geral, você não consegue ver organização por organização, não sabe que tem a questão também do sigilo industrial, mas a gente tem um panorama geral por setor, por área no Brasil, tá? Por essa plataforma. Então, vistos todas essas ambições, todas essas coalizões globais, como que a gente realmente chega lá? Né? Como que a gente implementa essa economia de baixo carbono e constrói realmente essas oportunidades de reduzir, né, as emissões de gases de efeito estufa, gerando negócios, né? Possibilitando novos projetos. Então, essa economia de baixo carbono, que é a grande aposta, né, principalmente agora da COP30, para nós atingirmos as metas de redução, é pensar em estratégias de negócios alinhadas à redução de gases de efeito estufa. Então, isso entra como um insumo importante na hora de pensar a estratégia do negócio. Todos os indicadores que precisam ser atingidos ali, o indicador de redução de gases de efeito estufa, de redução de emissão de CO2, passa a ser um indicador muito importante na estratégia do negócio. Então, isso precisa entrar no DNA das empresas para nós termos realmente uma economia de baixo carbono. E tem que estar no nível estratégico do planejamento, tá? Entrando na estratégia, eu entendo que aquilo é importante para o meu negócio, eu vou começar a investir em tecnologias realmente para evitar essas emissões.
Eu só consigo compreender qual a tecnologia adequada a partir do meu inventário. Isso é importante conhecer o inventário, entender como que é o meu processo produtivo, onde que eu estou emitindo, o que que eu estou emitindo, em qual processo eu estou emitindo mais, e a partir daí poder entender que tecnologia eu posso utilizar para realmente reduzir essas emissões. Não conseguir reduzir, eu posso investir em projetos que capturam esse gás carbônico, que são os sumidouros, como os projetos de reflorestamento, por exemplo. Então, aí entram as questões do mercado, né, de carbono, que vão negociar esses créditos, onde eu posso daí realmente chegar lá nas emissões líquidas zero, que nós falamos que é a grande ambição para a redução de gases de efeito estufa, tá? Então, essas são as bases de uma economia de baixo carbono. Nós temos uma série de desafios aqui, que desafios podem representar também oportunidades, né? Então, quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, o que que vocês imaginam de desafios socioambientais? Quais são os nossos maiores desafios socioambientais que poderiam representar um ponto de virada, uma oportunidade de redução de gases de efeito estufa, uma oportunidade de negócio? Então, a gente tem, por exemplo, o próprio desafio das mudanças climáticas, também muito alinhado à mudança de uso do solo, né? Então, a gente tem muito a questão do avanço da fronteira agrícola, da agropecuária. Ela pode ser muito sustentável também, pode ajudar a reduzir as emissões, mas hoje, quando a gente olha o mapa de emissões do Brasil, o nosso maior emissor é o setor agropecuário. Então, é um desafio importante, mas também tem uma oportunidade ali de conseguirmos ir reduções, melhorando as práticas de manejo agrícola, de manejo da pecuária, a gente consegue implementar projetos, reduzir e conseguir créditos de carbono e se isso ser negociado no mercado e conseguirmos recursos, tá? Então, é um desafio que também vira oportunidade. Nós temos a questão do desmatamento, né? Nossa perda de floresta, a gente perde floresta, a gente perde um importante estoque de carbono. Se essa floresta é queimada, então esse estoque vai para a atmosfera e aí atingimento da meta já fica impossível. Então, combater o desmatamento, manter a floresta em pé preservada e aumentar, né, áreas degradadas, recuperar áreas degradadas. Isso também é um grande desafio, também é uma grande oportunidade de negócio, tá? Nós temos também perda de biodiversidade, porque conforme nós vamos perdendo essas áreas naturais, perdendo áreas florestadas, nós vamos perdendo espécies. Quando nós perdemos espécies, nós perdemos, além de prejudicar o nosso equilíbrio ecológico, nosso equilíbrio de sobrevivência, nós também perdemos oportunidade de uma série de negócios, né? A gente tem uma linha de ecoturismo muito alinhada com observação de natureza, de espécies na natureza, questão de bioprospecção de bioprodutos para cosméticos, para fármacos, a gente também perde com a perda de biodiversidade, e nós somos um gigante de biodiversidade, nós estamos perdendo dinheiro, oportunidade aí quando nós perdemos biodiversidade no nosso país, tá? E a questão da poluição. Como eu falei, esgoto não tratado, lixo não tratado, tudo isso vai emitir gases de efeito estufa, além de comprometer, né, a saúde da população. Então, nós temos o novo marco legal de saneamento, com oportunidades para gerar projetos para reduzir essa poluição, melhorar o saneamento, também fazer uma captura de gases de efeito estufa, e isso também gerar negócios, tá? Então, aqui só algumas das questões, dentre outras muitas que nós temos aí para atuar, certo? Então, falando um pouquinho do mercado de crédito de carbono, né? O mercado de crédito de carbono ele vem operando de maneira voluntária. Você tem uma série de mercados operando no mundo que estavam negociando, né, esses créditos de lugares que conseguiam capturar gás carbônico para empresas que não estavam conseguindo reduzir suas emissões, e isso estava sendo negociado no mercado, né? Esse mercado deriva lá do MDL, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que foi pensado lá na época do Protocolo de Quioto, né? Então, basicamente, o que que ele é? É uma empresa que consegue reduzir, né, as suas emissões, ela gera ali um crédito, né? Ela poderia emitir ali, mas ela não emitiu, ela gerou esse crédito, ele pode ser negociado com uma outra empresa que não conseguiu reduzir, ela tem aquela cota de emissão que ela pode é, adquirir e fazer então. Isso vai gerando um mercado. Então, basicamente, em linhas bem simples, o mercado de carbono funciona dessa forma, tá? O que acontece agora no Brasil, nós temos uma novidade que em 2024, em dezembro de 2024, foi aprovada a Lei 15.042 e ela regula, traz o mercado regulado
de carbono para o Brasil. O que que isso significa? Que em breve nós teremos um mercado que vai ser controlado, oficial, e vai deixar de ser voluntário, ou seja, as empresas, com o passar do tempo, elas vão começar a ter compromissos obrigatórios de redução. E com isso a gente tem novas oportunidades de negócio, de investimento em tecnologias para redução, em investimentos de projetos que conseguem capturar carbono e negociar esses créditos no mercado. Então se percebe um crescimento aí no PIB de 2,24% para 2030, uma geração de empregos, né, de até mais de 1,5 milhão de empregos, né, a queda do desemprego, principalmente mediante o custo competitivo do carbono no Brasil, mediante o mercado internacional. Então, no mundo, o crédito de carbono costuma custar entre 70 a 100 dólares, no Brasil vai custar 8 dólares e 40, porque nós temos uma série de condições no país, de matriz energética, de florestas, que a gente consegue deixar esse crédito mais atrativo, né, mais interessante. Então, essa também é uma grande oportunidade nesse setor. Vão ter oportunidades em tendências, né? Então, a partir desse mercado regulado de carbono, nós temos um compromisso do Brasil que foi lançado lá na COP 28, né, em 2023, e ali estavam desenhados os eixos principais de atuação. Esses eixos são finanças sustentáveis, então, como eu falei, está alinhado até com o ESG. As grandes financiadoras buscando que os seus financiamentos, seus investimentos sejam alinhados com negócios responsáveis, né? O adensamento tecnológico, então investimentos em tecnologias que visem melhoria de processos, redução de emissões, né? Bioeconomia e sistemas agroalimentares, então melhorar a forma como nós produzimos, né? A nossa agricultura, a nossa pecuária. Uma transição energética, então nós já temos uma matriz energética considerada limpa, porque nós temos muitas hidrelétricas, mas ainda há possibilidade de melhorar, né? Economia circular, que envolve muita questão de recuperação de resíduos, redução das emissões pela falta de gestão de resíduos, né? E uma melhoria da infraestrutura, né? Infraestrutura verde, adaptação, envolvendo aí como as nossas cidades estão estruturadas, nossos sistemas de transporte, né? Então, reconhecer que o Brasil é uma grande potência. Por isso que os olhos do mundo estão aqui nessas questões de oportunidades e redução de gás de efeito estufa, né? Nós temos uma matriz elétrica renovável, 89,2% da nossa matriz energética, né, elétrica, né, da energia elétrica vem das hidroelétricas, né, enquanto no mundo só 29% da energia elétrica é renovável, né? Nós temos uma matriz energética, a energia já envolve o gás de cozinha, que já é um derivado de petróleo, então ela cai um pouco, mas ela ainda é muito maior que no mundo. Nós temos 49%, enquanto no Brasil, no mundo é só 15%, né? Nós temos 20% da biodiversidade do planeta, né? E um grande potencial para energias renováveis, energia solar, energia eólica. Então, a gente tem a oportunidade de gerar negócios aqui que vão conseguir reduzir muitas emissões de gases, né, de efeito estufa, gerar muitas oportunidades. E os instrumentos, né, que nesse plano estavam negociados é ter realmente um ambiente de negócio favorável, com mecanismos financeiros, incentivos fiscais, né, regulatórios, né, normas, leis, como a lei que criou o mercado regulado de carbono, já incentiva, questões administrativas, de créditos bancários e um monitoramento para que todo mundo cumpra as suas metas, né. Então, isso já está um desenho já muito colocado e aí é só questão de realmente embarcar e remar para poder enfrentar os desafios que tem, com as oportunidades que se desenham aí. Quem sair na frente vai sair ganhando muito, que as coisas já estão acontecendo, né, e vão tomar uma proporção cada vez maior, tá? Então a gente precisa realmente de uma agenda ambiental transformadora, né? Conectada com as agendas globais, com a Agenda 2030, com o ESG, com o Pacto Global, né? Entender as legislações nacionais, então conhecer o que que o Brasil já está fazendo de política para poder fazer o seu negócio alinhado, né? Entender essas agendas internacionais, como eu falei, ESG, Pacto Global, Agenda 2030, né? E entender essas oportunidades de captação de recursos. Como eu falei, já temos linhas de investimentos próprias para projetos que visam redução de gases de efeito estufa, então alinhar o seu projeto, alinhar o seu negócio para você conseguir captar esses recursos de uma forma mais interessante, né? E novos mercados que se abrem aí cada vez mais buscando esse tipo de empreendimento, tá?
Então, nesse sentido, nós fizemos um curso, elaboramos um curso completo de como elaborar o seu inventário de gases de efeito estufa e como você entrar para a economia de baixo carbono. Então, o que nós falamos aqui deu uma pincelada geral, né, para nós entendermos o que existe aí de novidade, coisas acontecendo. E lá no curso nós vamos mergulhar muito mais em como realmente aproveitar essas oportunidades, tá? Então, curso novo, tá muito atualizado, alinhado com tudo que já saiu de mais recente das estratégias empresariais, das legislações, tá? Então, como eu falei, esse é o meu presente para vocês. Quem ficasse até o final ia ter uma condição especial nesse curso, lançamento novíssimo, tá? Então, o preço médio de um curso desse por aí, de inventário, tá? De gás de efeito estufa, falando de economia de baixo carbono, primeiro que você não acha muitos, né? São poucos, são alguns. E a média de preço deles tá na ordem de R$ 1.160, preço médio de um curso desse, tá? O nosso curso aqui, ele tá saindo de R$ 750 por 450, é um preço promocional de COP 30, né? Aproveitando esse momento que nós estamos vivendo da Conferência das Partes no Brasil, então ele já está com preço promocional, tá? Inclui uma série de vídeos, materiais extras, um certificado, né, de conclusão do curso para quem chegar até o final, tá? Para vocês que estão fazendo aqui esse workshop, como forma de presentear vocês que me acompanharam até aqui, um presente especial, um desconto de mais 40%. Então, o curso que ia sair de 750 está saindo por R$ 270, tá? Vocês vão entrar com esse cupom, tá? Lá no Simpla, vocês entram lá no Simpla, tá aqui, né? O QR Code, vocês entram lá, coloquem esse cupom promocional na hora de fazer a inscrição, que ele vai gerar o desconto para vocês, tá? Mas tem que ser rápido, gente, é por tempo limitado, tá? É só até 14 de novembro, né? A inscrição utilizando esse cupom que vai conseguir esse preço promocional, tá? Para vocês. Então, espero vê-los em breve dentro desse curso com mais informações, com ainda mais detalhes sobre esse assunto, tá? Além desse curso especial novíssimo que nós criamos especialmente para vocês, nós temos lá na plataforma ainda outros cursos, né, lá do Instituto Tecendo. Então, entrem lá na plataforma do Simpla, confiram os outros cursos que nós temos lá que também vão ajudar a compor esses projetos. Os nossos materiais na Amazon, lá temos o guia do ESG, além de outros temas, tá aqui o QR Code, certo? E agradeço muito a atenção de vocês, a presença de vocês até aqui. Aqui nós temos os links das nossas redes. Nos sigam lá e vamos continuar mantendo contato e trocando cada vez mais aprendizados e experiências, tá bom? Muito obrigada.